De volta com o Tribuna Livre, quinta-feira, dia 27 de março, gente. Hoje é o Dia Mundial do Teatro e nós estamos recebendo aqui no estúdio dois grandes nomes importantíssimos, gente, no cenário do Teatro Mineiro. A presidente do SATED-MG, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, a Magdalena Rodrigues. E o diretor, um dos diretores, né, gente? Ator, enfim, maravilhoso, multiartista lá do Galpão Cine Horto, o Chico Pelúcio. Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Livre, viu, gente? Obrigado. Muito obrigada. Estar aqui com vocês. Mas antes a gente tem algumas já interações, não é mesmo, Juliana? Opa, já tem gente participando com a gente aqui no 994122179. Você pode mandar sua mensagem. Vamos ver quem que chegou aqui. A Cleidmar Gonçalves, lá de Nova Lima. Cleidmar falando, bom dia, Juliana e Suelen. Deus abençoe vocês. Eu amo dançar, embora com um pouco de limite, porque tenho desgaste no joelho. Mas até onde eu consigo, eu vou. Ô, Cleidmar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive saber se a dança ajuda a gente no envelhecimento. E quando a gente tem essas restrições aí, o que é que a gente pode fazer? Muito bem, gente. Então vamos começar aqui com esses dois maravilhosos que estão aqui no nosso estúdio. Muito obrigada mais uma vez. Chico, vamos começar. Fala pra gente, né, que é o Dia Mundial do Teatro e essa relação do galpão, porque, gente, a coisa mais linda do mundo foi quando eu vi lá no Global Theatre, lá em Londres, a foto da Inês Peixoto, gente, nossa, daqui de Belo Horizonte, estampada pelo mundo. Dia Mundial do Teatro, galpão pelo mundo. Conta pra gente. Eu também tive uma experiência com o galpão, assim, que marcou minha vida. Eu estudava no Estadual Central, ou seja, muitos anos atrás. E foi uma apresentação do galpão pra gente. Isso, assim, me deu uma perspectiva completamente nova do teatro. E, assim, com aquele improviso, com aquele cenário que vocês usam em espaços públicos, eu nunca mais esqueci. Você tem um textinho pra gente do Dia Mundial do Teatro, né, Chico? Uai, tem, mas esse eu lembro, Romeu e Julieta Romeu e Julieta no Globo Julieta, Theatre. isso mesmo. Foi enfim, um marco na nossa catástrofe. história. O Galpão está com 42 anos, foi um marco. E aí a gente, nessa vida de teatro, como era comemoração hoje, eu falei assim, fiz um textinho pra gente começar essa história com o que o teatro representa para todos nós. Muito Rapidinho, bem. pode ser? Claro, por favor. Olha, comemorar o Dia do Teatro é render graças à utopia e ao faz de conta. É dentro dele que nos permitimos ver um ao outro na forma mais pura da beleza e onde o feio se torna poesia. Ali a gente se vê, se reconhece, se aprende e se transforma. O teatro nos obriga a ouvir e entender, nos ensina a receber e dar ao mesmo tempo. Deve ser uma descoberta, um voo no desconhecido, um risco, um trapézio onde o outro representa a nossa rede de proteção. Por isso, o jogo não acontece se não tiver olho no olho, se não tiver confiança, se não tiver ética. Se tudo for abraçado com amizade verdadeira, aí a utopia se realiza e os deuses do teatro se embriagam de alegria e o público sonha acordado. Nele, sozinho não existimos, portanto é necessário o outro, os outros e a humanidade. Vive o teatro vivo. Belíssimo! Muito bem! Maravilha! Ô, Madalene, conta pra gente, né, a importância do teatro enquanto esse cunho, né, sociológico, social, né, enfim. É tão lindo, né? É maravilhoso, porque assim, a gente já tem garantido pela Constituição Federal, né, as expressões artísticas. Estou vendo a moça falar do joelho dela e tal. Seria tão interessante que as pessoas, que já na escola, né, nos primeiros anos que a criancinha vai para o jardim de infância, fosse apresentada a ela a linguagem do teatro. Né? Eu acho que a sociedade seria outra, a forma de encarar a vida e tratar o outro seria mais aconchegante, sabe? Porque o teatro, ele proporciona a oportunidade do autoconhecimento e de conhecer o outro. Quem é essa pessoa? Né? As pessoas, hoje em dia, são muito direcionadas pelas mídias sociais, pela robotização, etc., pelas empresas fazedoras de opinião. Então, a gente fica muito à mercê, eu estou falando de maneira muito geral, a gente fica à mercê do que vem de fora e as pessoas não cultivam o que está dentro, né? Não formam a sua própria opinião e não aprendem a pensar com a própria cabeça. Ô, Chico, galpão, referência gigantesca, ganhou projeção nacional, internacional, tá aí para todo mundo ver, né? Inspirando vidas, né? Inspirando inclusive outros artistas.
O que a gente pode dizer? Se você, nessa trajetória toda do Galpão, o que mudou no cenário de Belo Horizonte com essa companhia importante? Você acha que abriu mais portas? A gente conseguiu ampliar a participação do teatro, principalmente teatro de rua na capital? Olha, a gente tem fases. Assim, o Galpão certamente foi uma referência para o teatro de rua em Belo Horizonte. A gente foi coordenador do primeiro FIT BH, inventou esse festival junto com a prefeitura. A gente tem um Centro Cultural Galpão Senior, que há 26 anos vem formando gente, vem abrindo espaço para profissionais, para técnicos, etc. A gente tem essa vocação de socializar, de democratizar o nosso próprio conhecimento. Como a Madalena falou, o teatro proporciona isso de ver e ouvir e compartilhar com as pessoas. Agora, a gente tem fase, a gente não está numa fase muito boa para o teatro em Belo Horizonte. Assim, as políticas públicas estão esquecendo o teatro profissional, o FIT está muito mal realizado. Está meio né? esquecido, Está meio né? esquecido. Concordo. As leis de incentivo têm que ter um olhar específico para o teatro profissional, para a profissionalização, para, enfim, quem vive Manutenção de teatro. também, A né? Manutenção de disso. grandes grupos, né? Então tem fases. Eu diria que a gente precisa sair dessa fase com, enfim, em parceria com Ô, o Madalena, sindicato, campanha etc. de popularização do teatro, né? Que é a referência mais popular que as pessoas têm do teatro e que muitas, inclusive, têm contato. O que representa isso para o cenário? Você acha que precisa de mais iniciativas como essa? Você concorda com o Chico que a gente também está numa fase meio ruim? Concordo, sim. A campanha de popularização do teatro é uma oportunidade para que as pessoas apresentem os seus trabalhos, né? Para um público maior e tal, porque existe todo um aparato aí proporcionando esse contato com o teatro. Mas isso que o Chico está falando é primordial, porque a gente vê os recursos, né, sendo distribuídos e tudo mais, que bom que a gente tem isso, mas a gente carece de um olhar por parte do poder público do que significa você dedicar 30, 40 anos de teatro, de trabalho para o teatro, para a vida artística, né? Se expressar artisticamente é um direito de qualquer cidadão. Né? Eu acho que deve ser proporcionado a essas pessoas que cada um apresente a sua ideia, a sua experiência artística. Mas tem gente que tem mais do que isso, do que uma experiência artística, tem uma profissão. Né? Então, essas pessoas precisam de alguma garantia de envelhecer fazendo o que fazem. Hoje, né? gente, foi curtinho, mas foi intenso. Então, assim, pedir para vocês dois falarem assim, ó, convida o povo para o teatro, numa falinha rapidinha. Olha, eu queria convidar todo mundo. A Madalena falou muito claro, o teatro transforma. Assim, o teatro é a única arte presencial assim, que precisa de você, espectador. Portanto, a sua presença é fundamental para que ele aconteça em todos os sentidos. No sentido simbólico, poético, assim como também no sentido econômico da coisa. Então, é muito importante. E leve o seu filho, leve as suas crianças para frequentarem teatro, para fazer curso de teatro, porque isso transforma a pessoa. Eu acho que a Madalena concorda, a gente realmente está estourado, mas eu vou agradecer muito aqui a Madalena Rodrigues, o Chico Pelus, pela participação aqui no Tribuna Livre. Voltem sempre, tá? Suelen chega agora com Dica Cultural aqui na TV Horizonte.